Eu quero compartilhar com você as 5 características do verdadeiro avivamento. A palavra de Deus nos mostra a nossa necessidade de vivenciar o verdadeiro avivamento. Nós vivemos tempo em que muitos modismos têm acontecido e muitas pessoas têm chamado isso de avivamento. Mas vamos observar pela Bíblia Sagrada as características desse real avivamento. Primeira característica, o avivamento ele deve ser diário. Assim como o corpo físico se revigora diariamente, o nosso homem interior precisa dessa constante renovação para manter-nos fortalecidos e plenamente saudáveis espiritualmente. Conforme nos orienta a palavra de Deus, o avivamento deve ocorrer de dia em dia, como está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Deus quer que nos apresentemos sempre prontos e renovados espiritualmente diante dele. Então, nós vemos que a primeira característica do verdadeiro avivamento é que acontece diariamente. É algo que acontece todos os dias, não está condicionado a um dia na igreja, a um congresso, mas todos os dias. Segunda característica do verdadeiro avivamento: o avivamento deve ser consciente e desejado. Precisamos desejar e ter consciência da urgente necessidade de renovação, como está em Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Então nós precisamos experimentar essa constante renovação. Então eu preciso desejar, eu preciso experimentar, assim como a chuva cai sobre as plantações, gerando e produzindo fruto, como está lá no Salmo de número 65, versos 7 ao 13. Queridos, devemos pedir ao Senhor que envie sobre nós sua lavoura, uma abundante chuva de renovação. É necessário eu e você clamarmos, buscarmos esse real avivamento. Então, precisamos ter a consciência da necessidade. Quando eu tenho consciência, eu vou buscar. Terceira característica do verdadeiro avivamento: o avivamento mantém o crente afastado do mundo. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 25 ao 31, nós encontramos Paulo falando as formas que o homem mundano, carnal, pecador, ele vive. E Paulo diz que nós devemos abrir mão, tirar essa roupagem velha e vestir a roupagem nova. Com isso, nós percebemos que o verdadeiro avivamento, ele nos afasta do mundo e nos leva para perto de Deus. Com isso, nós precisamos não somente abandonar, mas abominar estas coisas que entristecem o Espírito de Deus. O avivamento dá poder. Pelo avivamento espiritual, nós nos mantemos firmes nesse processo de nos despir do velho homem e nos vestir do novo. Que Deus nos dê força para que nós abramos mão do mundo, do pecado, para que nós possamos viver esse verdadeiro avivamento. Nós vivemos dias em que as pessoas estão dizendo que estão avivadas, cheias de Deus, mas vivem no pecado. Então, nós vemos que Paulo diz: como viveremos ainda no pecado se nós já fomos resgatados? Vamos viver no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele diz: de maneira nenhuma. Uma vez que fomos resgatados, precisamos viver agora uma vida de santificação. Em quarto lugar, o avivamento aprofunda o crente na palavra de Deus. Não tem avivamento sem palavra de Deus. O profeta Abacuque, na sua oração, ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra. Mas antes disso ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. A palavra produz temor,
para nos levar a uma vida de santidade, uma vida de santidade, uma vida de consagração. Então, nós precisamos buscar a palavra de Deus. Quando somos avivados, nosso espírito é impelido pelas verdades eternas de Deus. A nossa fé, ela vai crescendo abundantemente. Paulo disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O avivamento, ele dá poder ao crente, assim como lá no dia de Pentecostes, todos os crentes foram cheios do Espírito Santo. Queridos, é necessário entender que avivamento sem palavra é apenas movimento. Movimento que não tem como base as sagradas escrituras, é apenas fogo de palha. Por isso que muitas pessoas começam bem, terminam mal. Mas precisamos avançar, avivados pela palavra de Deus. Quinto, o avivamento torna o crente sensível à direção do Espírito Santo. Quando somos renovados, nós ficamos atentos à voz do Espírito de Deus, para que nós possamos ser conduzidos e instruídos por Ele. Olha, uma vez que nós andamos pelo Espírito, nós somos sensíveis à sua voz, porque nós o conhecemos. Então, quando o Senhor fala, os nossos ouvidos estão sensíveis e nós seguimos a orientação. Caminhamos por pastos verdejantes, a águas tranquilas. Sabe por quê? Porque o avivamento nos faz ser sensíveis à voz do Senhor. E quando somos direcionados por Deus, nós vivemos o melhor de Deus em nossas vidas. Se o Espírito Santo conhece todas as coisas em seus pormenores, ele pode nos guiar em precisão para estarmos no centro da vontade de Deus. Só um crente avivado tem sensibilidade espiritual para ouvir e obedecer à voz do Senhor. Eu lhe pergunto, você é um crente avivado? Você vive essas características na tua vida do verdadeiro avivamento? Se não, é tempo de buscarmos o verdadeiro avivamento. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Você que não é inscrito, já se inscreva, já ative as notificações e já deixe o teu like. Deus te abençoe.